Em um subúrbio tranquilo, por trás das portas de uma casa aparentemente perfeita, uma tragédia se desenrolou que mudaria para sempre a vida de uma família. Será que o que parecia ser um simples acidente era, na verdade, algo muito mais sombrio? À medida que a investigação avançava, uma história arrepiante começou a emergir. O homem que antes parecia tão dedicado à sua família poderia estar escondendo um segredo muito mais obscuro. Com cada evidência que surgia, a história se tornava mais distorcida e aterrorizante. Uma pergunta permanecia: teria sido realmente um trágico acidente? Ou algo muito mais calculado? Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Susan Seals era uma mulher de realizações notáveis, uma empresária bem-sucedida com uma mente afiada e uma mãe dedicada. Nascida e criada em uma pequena cidade da Califórnia, ela sempre demonstrou uma inteligência natural e uma determinação inegável pelo sucesso. Desde jovem, Susan se destacava academicamente, conquistando as mais altas honras durante seus anos escolares e acabou cursando um MBA em uma prestigiada escola de negócios. Sua dedicação à carreira fez com que ela ascendesse rapidamente no competitivo mundo da gestão empresarial, onde era respeitada por sua liderança e visão. Sua vida tomou um rumo dramático quando conheceu o Dr. Scott Seals, um renomado especialista em reprodução, enquanto buscava tratamento para problemas de infertilidade durante seu casamento com o primeiro marido. O relacionamento profissional entre os dois logo se transformou em algo mais pessoal. A conexão profunda que compartilhavam era inegável, e não demorou muito até que Susan deixasse o primeiro marido e se casasse com Scott. Juntos, embarcaram em um novo empreendimento, a abertura de uma clínica particular de reprodução. Susan assumiu o papel crucial de gerenciar as operações, o marketing e os assuntos financeiros da clínica, enquanto Scott se concentrava na parte médica. A clínica se tornou um empreendimento altamente bem-sucedido, ganhando notoriedade por sua reputação em ajudar inúmeros casais a realizarem o sonho da paternidade. Apesar de sua carreira exigente, Susan continuava sendo uma mãe dedicada aos gêmeos do casal, que nasceram por meio de fertilização in vitro. Ela parecia ter tudo: uma carreira florescente, uma família em crescimento e uma sólida reputação no mundo dos negócios. Para quem a conhecia, Susan era o retrato do sucesso e da felicidade. Amigos e colegas admiravam sua inteligência, charme e a gentileza que transmitia, tornando-a uma figura querida tanto em seu círculo profissional quanto pessoal. Mas por trás da superfície, havia rachaduras na vida aparentemente perfeita de Susan. Seu casamento com Scott, que antes era a base de seus sonhos compartilhados, começou a desmoronar. Com o tempo, a frustração e insatisfação de Susan com o relacionamento tornaram-se evidentes para os mais próximos. Amigos relataram que ela frequentemente descrevia seu casamento como controlador e emocionalmente exaustivo. Ela estava insatisfeita com o desequilíbrio de poder na relação e com o modo como Scott parecia dominar não apenas a vida doméstica, mas também os negócios. Acrescentando tensão à situação, havia uma foto publicada por Susan nas redes sociais, que supostamente despertou um ciúme intenso e gerou conflito com Scott. Embora sua frustração com o casamento não fosse segredo para quem convivia com ela, Susan também estava determinada a manter sua independência e continuar desenvolvendo sua carreira. Ela havia construído uma vida da qual se orgulhava, mas havia tensões subjacentes que muitos desconheciam. As pressões financeiras e emocionais começaram a afetar sua saúde e bem-estar. A frustração com sua vida pessoal se misturava com as pressões profissionais de administrar uma clínica bem-sucedida. Por volta das 9 da manhã, um agitado doutor, Scott Seals, um renomado especialista em reprodução, fez uma ligação para o número de emergência. Ele informou à atendente que sua esposa, Susan Seals, havia caído da escada e estava inconsciente, sem sinais de vida. Scott era conhecido na comunidade californiana como um médico respeitado, que havia trazido esperança a inúmeros casais enfrentando dificuldades para ter filhos,
o que tornava sua ligação ainda mais chocante. Ele ativou o viva-voz, permitindo que a atendente o guiasse pelos passos de ressuscitação até a chegada dos paramédicos. Quando os socorristas chegaram, encontraram Susan sem vida. Seu corpo estava posicionado de forma estranha, coberto por suas roupas e cercado por um conjunto incomum de objetos. Uma panela de aço inoxidável em pé, uma carteira, um recipiente vazio de medicação e um lenço frouxamente colocado perto do pescoço. A disposição dos objetos chamou a atenção dos paramédicos por parecer quase encenada. Era incomum que uma mulher caísse de forma que esses itens ficassem dispostos ao seu redor de maneira tão deliberada. O mais alarmante de tudo eram as marcas distintas no pescoço de Susan, que os socorristas notaram imediatamente. As marcas tinham o padrão inconfundível de estrangulamento, algo incompatível com uma simples queda. Em vez de apresentar os ferimentos comuns de uma queda, essas marcas sugeriam asfixia, levantando preocupações tanto entre os paramédicos quanto entre os policiais que logo chegaram à cena. Scott disse à polícia que sua esposa estava se preparando para passear com os cachorros, algo que ela fazia todas as manhãs. Ele sugeriu que ela poderia ter escorregado e que os cães, ao encontrarem-na inconsciente no chão, poderiam ter puxado o lenço dela. No entanto, o policial de plantão achou essa explicação duvidosa. A ideia de que os cachorros haviam acidentalmente estrangulado Susan com o lenço parecia implausível, especialmente por causa das marcas no pescoço. O instinto do policial era de que aquilo podia ser mais do que um acidente infeliz. Essa suspeita aumentou com o comportamento estranhamente calmo e controlado de Scott. Apesar da morte recente da esposa, ele se mostrava composto e cooperativo, aceitando fazer testes de DNA e permitindo que os policiais revistassem toda a casa. Embora demonstrasse uma aparente disposição para ajudar, o policial notou a neutralidade controlada com que ele respondia às perguntas e a ausência de sinais de sofrimento que muitos esperariam em uma situação tão trágica. Enquanto isso, os investigadores começaram a montar a sequência de eventos que levaram à manhã da morte de Susan. Eles interrogaram os gêmeos do casal, Eric e Mary Catherine, de 12 anos, que ofereceram informações sobre o estado da mãe na noite anterior. Segundo as crianças, a mãe estava sofrendo com uma forte enxaqueca, o que a fez se deitar mais cedo no quarto de Mary Catherine. As enxaquecas de Susan eram bem conhecidas na família. Durante esses episódios, ela costumava se preparar com certos objetos que a ajudavam a suportar a dor. Sua medicação, uma panela para o caso de náusea e um lenço familiar, que usava como item de conforto. Aquela noite não foi diferente, e Susan levou a panela e o lenço com ela ao se deitar. Os gêmeos descreveram a família como calorosa e amorosa, enfatizando que os pais raramente discutiam. Segundo eles, os pais sempre mantiveram um vínculo próximo, uma parceria marcada pela compreensão e apoio mútuo. No entanto, observaram que as enxaquecas da mãe haviam piorado recentemente, possivelmente devido ao estresse de equilibrar trabalho e vida familiar. Com o trabalho de grande visibilidade de Scott e o papel ativo de Susan na administração da casa e da clínica, as pressões do estilo de vida que levavam estavam se acumulando. Enquanto os investigadores analisavam essas informações, tentavam traçar os prováveis acontecimentos daquela noite. De acordo com os gêmeos, Susan havia decidido dormir no quarto de Mary Catherine, o mais escuro e silencioso da casa, para aliviar a enxaqueca. Scott teria ido checar como ela estava por volta da meia-noite e a encontrou dormindo profundamente. No entanto, a polícia observou que a versão de Scott levantava mais perguntas do que respostas. Se Susan tivesse caído acidentalmente, era curioso que os hematomas em seu corpo não fossem consistentes com uma única queda, mas sim com múltiplos impactos. Ela apresentava hematomas nos braços, rosto, costas e pernas. Uma variedade de ferimentos que pareciam excessivos para uma simples queda da escada. À medida que continuavam a examinar a cena, os detetives concentraram-se nos objetos peculiares ao redor do corpo de Susan. A panela de aço inoxidável, em pé, parecia fora de lugar, assim como a carteira e o recipiente de medicação ali por perto.
Esses itens não cairiam naturalmente com alguém escada abaixo, e a posição do lenço, delicadamente colocado próximo ao pescoço dela, levou os investigadores a questionar se alguém teria encenado a cena. Na versão de Scott, o lenço de Susan foi puxado pelos cachorros após sua queda, mas os investigadores estavam céticos. Seria possível que a posição do lenço e a disposição estranha dos objetos fossem realmente resultado de um trágico acidente? À medida que os investigadores se aprofundavam, começaram a montar uma narrativa diferente, que considerava a possibilidade de um crime. A sequência dos ferimentos, o posicionamento dos itens e a resposta aparentemente controlada de Scott levantaram sinais de alerta significativos. Eles consideraram a possibilidade de que a morte de Susan pudesse ter envolvido uma luta, com o lenço potencialmente usado em um ato de estrangulamento. A explicação de Scott deixou muitas questões sem resposta, e sua ausência visível de luto apenas intensificou as suspeitas. No entanto, os detetives precisavam de evidências mais concretas para construir um caso contra Scott. Continuaram interrogando vizinhos, familiares e amigos, investigando mais profundamente o relacionamento entre Scott e Susan. À medida que novas evidências surgiam, de registros telefônicos a documentos financeiros, a investigação tomou um rumo mais sombrio. Não havia sinal visível de tensão ou desentendimento. No passado, ela evitava apresentar seus namorados aos amigos, pois nunca via aqueles relacionamentos como compromissos duradouros. Desta vez, no entanto, ela apresentou Ashley com um nível de seriedade que surpreendeu muitos. Seus amigos perceberam o quanto aquele relacionamento significava para ela e demonstraram apoio, mesmo que alguns ainda tivessem certas reservas em relação a Ashley. Tudo parecia perfeito, até que alguém do grupo sugeriu um jogo envolvendo perguntas ousadas e provocativas, que todos responderiam aleatoriamente. O jogo, que tinha o intuito de ser leve e divertido, consistia em os participantes responderem a perguntas sorteadas ao acaso. Risadas preencheram o ambiente enquanto as pessoas criavam perguntas criativas e peculiares, o que contribuía para a atmosfera festiva. Quando chegou a vez de Danielle, ela tirou uma pergunta que perguntava se ela já havia tido uma noite de sexo casual com um estranho. A sala ficou em silêncio, a atmosfera brincalhona suspensa por um instante. Danielle, visivelmente envergonhada, hesitou antes de dar um sorriso tímido e admitir que sim. A reação de Ashley foi imediata e chocante, uma tempestade violenta de emoções que pegou todos de surpresa. Sua postura mudou abruptamente, sua expressão antes calma escurecendo para algo sinistro. Ele fixou o olhar em Danielle com uma mistura de raiva e incredulidade, os olhos semicerrados e o maxilar tenso. Sem hesitar, ele a agarrou rudemente pelo braço, puxando-a para si com uma força que a fez cambalear levemente. Sua voz irrompeu, alta e áspera, cortando a conversa animada da sala como uma faca. Ele acusou Danielle de ser irresponsável e imoral, suas palavras carregadas de veneno. A linguagem que usava era tanto ofensiva quanto degradante, revelando um homem que havia perdido completamente o controle de suas emoções. Os outros convidados, paralisados em seus lugares, observavam em silêncio atônito. Por um momento, não sabiam se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto ou um surto genuíno. Enquanto o ataque verbal de Ashley continuava, o clima na sala ficou tenso e profundamente desconfortável. Danielle, totalmente desprevenida, ficou imóvel, com uma expressão de confusão e mágoa. Ela lutava para entender por que Ashley havia decidido atacá-la publicamente daquela forma, com uma raiva desproporcional à situação. Suas bochechas coraram de vergonha enquanto ela tentava responder, mas a torrente de acusações a deixava sem palavras. A voz de Ashley ficou ainda mais alta. Suas acusações se tornaram mais específicas e pessoais. Ele afirmou que durante o primeiro encontro dos dois, havia feito uma pergunta semelhante sobre envolvimentos românticos passageiros e que Danielle negara ter tido esse tipo de experiência. Agora, sua admissão diante dos outros lhe parecia uma traição deliberada. Cada palavra que ele dizia era mais afiada que a anterior, ferindo a confiança de Danielle e deixando-a abalada.
Instintivamente, ela tentou apaziguar o conflito, falando em tom calmo e tentando acalmá-lo. No entanto, seus esforços foram recebidos com hostilidade. Ashley a empurrou com grosseria, o rosto distorcido pela fúria, antes de sair do bar de maneira dramática, deixando todos sem reação. Do lado de fora, a raiva de Ashley não dava sinais de diminuir. Ele andava de um lado para o outro no estacionamento mal iluminado, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Seu celular vibrou no bolso, e ele imediatamente começou a digitar furiosamente uma enxurrada de mensagens para Danielle. Cada mensagem era mais acusatória e degradante que a anterior, uma corrente implacável de palavras venenosas. Danielle, querendo evitar uma escalada maior, pediu desculpas aos amigos pelo escândalo, com a voz trêmula, assegurando que tentaria acalmar Ashley conversando com ele pessoalmente. Respirando fundo, ela saiu para confrontá-lo. Depois de cerca de 15 minutos tensos, Danielle retornou ao bar com Ashley ao seu lado. Eles se juntaram novamente ao grupo como se nada tivesse acontecido, com os rostos revelando pouco do conflito anterior. Embora a tensão entre eles fosse perceptível, ninguém teve coragem de mencionar o incidente, preferindo deixar a noite continuar sem mais interrupções. O grupo racionalizou o comportamento de Ashley como resultado do álcool, do estresse e do nervosismo por conhecer pessoas novas. O restante da noite transcorreu sem incidentes, com Ashley parecendo contido e educado até o fim. Sua mudança repentina de comportamento foi tão chocante quanto seu surto anterior, deixando muitos sem saber o que pensar sobre ele. À meia-noite, o grupo começou a se dispersar. Danielle, ciente da longa viagem de volta para casa, já havia combinado de passar a noite na casa do amigo Taylor, junto com Ashley. Taylor, sempre um anfitrião gentil, não teve objeções em acomodar o casal. Ele morava em um bairro suburbano tranquilo, a apenas 20 minutos de carro do bar. A namorada de Taylor, Rachel, que havia se abstido de beber naquela noite, se ofereceu para levá-los até lá. Assim que chegaram, Taylor preparou um quarto de hóspedes acolhedor para Daniel e Ashley. O quarto ficava no nível inferior da casa e contava com um espaçoso dormitório e um banheiro privativo. Suas janelas pequenas e posicionadas no alto deixavam entrar apenas uma fresta de luz, mas o ambiente era confortável e acolhedor. Danielle e Ashley agradeceram a hospitalidade de Taylor antes de se retirarem para o quarto. À primeira vista, a briga anterior parecia esquecida e o casal aparentava estar calmo e sereno. Danielle, sempre otimista, esperava que o pior já tivesse passado e que o restante da noite transcorreria em paz. Por volta das 3 da manhã, Taylor foi despertado por ruídos estranhos vindos do quarto de hóspedes. Os sons abafados e batidas fracas mal podiam ser ouvidos, mas carregavam um tom inquietante que fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele forçou os ouvidos, tentando entender o que era. Ao seu lado, Rachel se mexeu, com uma expressão que refletia sua confusão. "O que é isso?" sussurrou ela, com a voz tomada de apreensão. Taylor balançou a cabeça sem saber como responder. Os sons continuaram, fracos, mas rítmicos, como se algo pesado estivesse sendo movido ou derrubado. Supondo que o casal havia se reconciliado e compartilhava um momento íntimo, Taylor e Rachel decidiram ignorar os ruídos como uma questão privada e voltaram a dormir. A casa ficou em silêncio minutos depois. A manhã chegou, e só às 10h30 Taylor e Rachel finalmente acordaram, sentindo-se descansados e revigorados. A princípio, ficaram apenas levemente surpresos com o silêncio vindo do quarto dos hóspedes, supondo que Danielle e Ashley ainda estavam dormindo após os eventos da noite anterior. Continuaram com a rotina matinal, optando por respeitar a privacidade dos hóspedes. No entanto, conforme as horas passavam e se aproximavam das 14 horas, sem qualquer sinal de movimento vindo do quarto, uma sensação de inquietação começou a surgir. Taylor decidiu investigar. Aproximou-se da porta com cautela, batendo suavemente a princípio. Quando não obteve resposta, bateu mais forte, o som ecoando no silêncio do corredor.
O silêncio do outro lado da porta era sufocante, e uma sensação inexplicável de pavor tomou conta dele. Respirando fundo para se acalmar, Taylor hesitou por um momento antes de girar cuidadosamente a maçaneta e empurrar a porta. A cena que encontrou foi ao mesmo tempo estranha e profundamente perturbadora. À primeira vista, o quarto parecia vazio. A cama estava desfeita, as roupas de Danielle estavam cuidadosamente dispostas sobre uma cadeira, e seus sapatos estavam alinhados no chão. Os olhos de Taylor foram atraídos por um cobertor amassado no chão perto da parede. Algo na sua posição lhe pareceu estranho. Debaixo do tecido, uma forma peculiar fez seu coração disparar. Ele se aproximou. Com a mão trêmula, levantou a borda do cobertor e o que havia embaixo fez seu sangue gelar. O corpo sem vida de Danielle estava estendido no chão, despido e exibindo os sinais inconfundíveis de um ataque brutal. Seu rosto estava desfigurado, uma cena horrível de sangue e ferimentos que testemunhavam a violência implacável que ela havia sofrido. O quarto estava mortalmente silencioso, seu corpo frio e rígido, com a passagem do tempo desde sua morte evidente. Ashley não estava em lugar algum. O olhar apavorado de Taylor percorreu o cômodo, até se fixar na pequena janela parcialmente aberta perto do teto. Ela fornecia uma pista arrepiante sobre a provável rota de fuga de Ashley. Tomado por uma onda de medo e pânico, Taylor saiu correndo do quarto e subiu as escadas para informar Rachel sobre a descoberta horrível. Suas palavras saíram em uma torrente frenética, mal compreensíveis, mas a urgência em seu tom dizia tudo. Rachel, profundamente abalada, pegou o telefone com as mãos trêmulas e imediatamente ligou para a polícia e os serviços de emergência, sua voz vacilando enquanto relatava os detalhes da situação. Quando os paramédicos chegaram, era tragicamente tarde demais para Danielle. No momento em que a examinaram, confirmaram o que já estava dolorosamente claro. Danielle estava morta. De acordo com a avaliação inicial, sua morte ocorreu por volta das 3 da manhã, coincidindo com o horário em que Taylor e Rachel ouviram os ruídos estranhos vindos do quarto de hóspedes. O peso dessa constatação foi esmagador. Se tivessem agido ao ouvir aqueles sons, talvez pudessem ter intervindo a tempo de salvar sua vida. O corpo de Danielle foi transportado para o laboratório forense, onde um exame detalhado revelou a extensão da violência horrível que ela havia sofrido. Os resultados pintaram um quadro grotesco da brutalidade implacável infligida. Seu corpo apresentava inúmeras contusões e escoriações, evidência de uma surra selvagem. Os ferimentos no rosto eram particularmente graves. Ela tinha o nariz quebrado, a mandíbula fraturada e o osso da bochecha rompido. Vários dentes haviam sido arrancados, e uma fratura fechada no crânio, acompanhada de múltiplas hemorragias cerebrais, evidenciava a ferocidade dos golpes que havia suportado. A análise forense revelou que seu agressor a dominou, imobilizando-a no chão para impedir sua fuga. Ele cobriu sua boca para silenciar seus gritos, deixando-a completamente indefesa. O ataque alternava entre socos e estrangulamento, cada golpe aplicado com agressividade e fúria incessantes. A causa definitiva da morte de Danielle foi determinada como asfixia mecânica. Ela havia sido estrangulada com as mãos nuas, suas vias respiratórias comprimidas à força, até que não pudesse mais respirar. A natureza brutal de sua morte destacava a ferocidade das intenções de seu agressor. Os investigadores forenses encontraram provas contundentes que apontavam diretamente para Ashley como o autor do crime. Ele não tentou esconder seu ato. Lavou o sangue das mãos no banheiro antes de se vestir calmamente e fugir pela janela. Suas impressões digitais, deixadas na moldura da janela, forneciam prova conclusiva de sua presença. Os detetives logo encontraram uma testemunha crucial que relatou ter visto um homem saindo da casa de Taylor por volta das 4h30 da manhã. Embora o vizinho não pudesse fornecer uma descrição detalhada do rosto do homem, observou que suas roupas correspondiam ao que Ashley estava vestindo naquela noite. Esse testemunho tornou-se uma peça fundamental da evidência, ajudando os investigadores a confirmar a linha do tempo dos eventos.
Ávidos por reunir mais informações, os detetives entraram em contato com a operadora de celular de Ashley e conseguiram obter a gravação de uma ligação que ele fez para sua mãe por volta das 4 da manhã, poucos minutos após o crime ter sido cometido. O conteúdo dessa ligação ofereceu um vislumbre arrepiante do estado mental de Ashley. Na gravação, Ashley podia ser ouvido chorando descontroladamente, sua voz trêmula e frenética enquanto insistia repetidamente que não havia feito nada de errado. Desesperadamente, alegava que outra pessoa havia entrado no quarto e atacado Danielle. Seu tom era uma mistura peculiar de pânico e autoafirmação, como se estivesse tentando convencer tanto sua mãe quanto a si mesmo dessa versão fabricada dos fatos. O descuido de Ashley em não desligar o telefone após a ligação acabou sendo sua ruína. As autoridades conseguiram rastrear sua localização usando o sinal do dispositivo, o que os levou a uma área montanhosa remota. Lá, Ashley havia se refugiado, aparentemente tentando desaparecer no deserto desolado. A polícia o encontrou perto de um mirante cênico à beira de um penhasco íngreme, sentado sozinho na paisagem fria e árida. Quando os agentes se aproximaram com cautela, Ashley se levantou em um surto de pânico e pulou a barreira de segurança. Ele se agarrou à borda do penhasco, seu corpo precariamente equilibrado enquanto gritava para os policiais ficarem longe. Sua voz tremia de desespero ao ameaçar se jogar caso alguém se aproximasse. Reconhecendo a delicadeza da situação, as autoridades convocaram rapidamente negociadores e psicólogos especialmente treinados para o local. Esses especialistas iniciaram um impasse tenso e cuidadosamente conduzido, tentando acalmar o estado emocional elevado de Ashley. Eles o asseguraram repetidamente de que, se fosse realmente inocente, não havia nada a temer, e o incentivaram a se afastar da borda. Por quase 12 horas exaustivas, as negociações se arrastaram, com Ashley se recusando a ceder. O cansaço começou a afetá-lo à medida que a meia-noite se aproximava, seu aperto na borda enfraquecendo e suas respostas tornando-se menos coerentes. Em um momento fugaz de distração, os agentes aproveitaram a oportunidade para agir. Movendo-se com rapidez e decisão, agarraram Ashley e o puxaram de volta para a segurança, encerrando o impasse. Após seu resgate, o comportamento de Ashley tornou-se cada vez mais errático e desequilibrado. Ele gritava incoerentemente, resistia às tentativas dos agentes de acalmá-lo e ameaçava repetidamente tirar a própria vida. Seu estado volátil tornava impossível qualquer tentativa de interrogatório. Reconhecendo a gravidade de sua condição, as autoridades o transportaram para uma unidade psiquiátrica, onde profissionais médicos trabalharam incansavelmente para estabilizá-lo. Após uma avaliação minuciosa, foi determinado que Ashley estava em um estado extremo de sofrimento emocional e provavelmente à beira de concretizar suas ameaças suicidas. Nas semanas seguintes, Ashley passou por uma série de avaliações psiquiátricas. Ele foi diagnosticado com vários transtornos psicológicos, incluindo psicopatia excitável, uma condição caracterizada por explosões repentinas de raiva, comportamento impulsivo e episódios de agressão sem provocação. Esse diagnóstico forneceu aos investigadores e profissionais de saúde mental alguma compreensão das tendências voláteis e violentas de Ashley, mas ofereceu pouco consolo àqueles que lamentavam a trágica perda de Danielle. À medida que os investigadores aprofundaram o passado de Ashley Goy, descobriram um padrão perturbador e profundamente alarmante de comportamento. Danielle estava longe de ser sua primeira vítima. Nos anos anteriores, mais de 10 mulheres haviam registrado boletins de ocorrência contra Ashley, detalhando relatos arrepiantes de agressões físicas, perseguição e assédio. Esses relatos pintavam um retrato aterrador de um homem cujas ações eram não apenas predatórias, mas também sistematicamente ignoradas pelo sistema de justiça. Como se constatou, o comportamento de Ashley tinha raízes em uma infância conturbada. Ele cresceu em um lar caótico, marcado pela ausência de uma figura paterna e pelo peso esmagador de problemas de saúde mental não tratados. Desde muito jovem, Ashley demonstrava padrões de agressão extrema e comportamento errático, frequentemente direcionando sua raiva às pessoas mais próximas.
suas primeiras vítimas foram sua própria família, sua mãe e 2 irmãs mais novas. Elas suportaram em silêncio os ataques violentos, com medo demais das possíveis consequências para denunciá-lo. À medida que Ashley entrava na adolescência, suas tendências agressivas apenas se intensificaram. Professores e colegas o descreviam como imprevisível, propenso a mudanças repentinas de humor que frequentemente escalavam para confrontos físicos. Seu charme e boa aparência mascaravam uma psique profundamente perturbada, permitindo-lhe manipular aqueles ao seu redor com uma facilidade alarmante. Para o mundo exterior, Ashley mantinha a fachada de um indivíduo calmo e racional. Mas aqueles que o conheciam de verdade entendiam a natureza frágil dessa ilusão. A menor ofensa percebida podia romper sua aparência composta, liberando um lado dele que era nada menos que monstruoso. A instabilidade de Ashley tornava-se cada vez mais evidente, particularmente em suas interações com mulheres. Apesar de sua natureza volátil e problemas de comportamento profundamente enraizados, a boa aparência e o charme natural de Ashley lhe permitiam formar relacionamentos amorosos com uma facilidade alarmante. No entanto, por trás de seu exterior aparentemente magnético, escondia-se uma mentalidade perigosa e predatória. Ashley desenvolvia fixações intensas e obsessivas por suas parceiras românticas, não as vendo como indivíduos com vontade própria, mas como posses a serem controladas e dominadas. Qualquer tentativa das parceiras de afirmar sua independência ou discordar dele era recebida com retaliações rápidas e severas, frequentemente na forma de agressão física. Quando os relacionamentos terminavam, o comportamento de Ashley escalava ainda mais. Incapaz de aceitar a rejeição, ele começava a perseguir e, em muitos casos, agredir fisicamente suas ex-parceiras. Esse padrão preocupante de comportamento tornou-se cada vez mais evidente entre 2015 e 2021. Durante esse período de 6 anos, pelo menos 11 mulheres apresentaram queixas formais contra ele por assédio, agressão e ameaças de violência. De forma perturbadora, as tendências manipuladoras de Ashley frequentemente se estendiam ao campo jurídico. Em 4 desses casos, ele conseguiu intimidar ou coagir emocionalmente as vítimas a retirarem as queixas, deixando-as vulneráveis a novos danos. As demais mulheres, no entanto, seguiram com as ações legais, resultando em ordens de restrição destinadas a manter Ashley afastado. Infelizmente, essas medidas mostraram-se lamentavelmente inadequadas. No início de 2021, a violência de Ashley atingiu um ápice horrível quando ele agrediu brutalmente uma namorada durante um confronto violento, quase estrangulando-a no processo. A mulher demonstrou uma coragem notável ao levar o caso ao tribunal. Ashley foi considerado culpado, mas as consequências de suas ações foram chocantemente brandas. Em vez de uma punição significativa, ele foi condenado a pagar uma multa, prestar serviços comunitários e recebeu uma ordem de restrição que o encorajou em vez de desencorajá-lo. Apenas alguns meses após essa condenação, Ashley atacou outra mulher, causando ferimentos físicos graves que a deixaram traumatizada. A vítima mal conseguiu escapar e prontamente denunciou o incidente às autoridades, acusando Ashley de tentativa de assassinato. Em resposta, o tribunal ordenou que ele fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica. A avaliação confirmou o que muitos já temiam. Ashley representava um alto risco de reincidência e apresentava tendências profundamente enraizadas para comportamentos violentos e impulsivos. Apesar dessas descobertas contundentes, a resposta do tribunal foi, mais uma vez, alarmantemente branda. Ashley recebeu apenas uma sentença de 3 meses de prisão e foi obrigado a pagar uma indenização à vítima. Nenhum esforço significativo foi feito para monitorá-lo ou reabilitá-lo após sua libertação. Em 2022, as tendências violentas de Ashley haviam saído ainda mais de controle. Após mais uma ex-namorada encerrar o relacionamento, Ashley invadiu a casa dela no meio da noite com a intenção de feri-la. Ele tentou estrangulá-la em um ataque frenético, mas os gritos da mulher alertaram seus pais, que correram para ajudá-la.
A intervenção oportuna deles provavelmente salvou sua vida. A polícia foi chamada ao local e Ashley foi preso. Apesar da natureza grotesca de seu crime, a resposta do tribunal foi, mais uma vez, inadequada. Ashley foi condenado a 6 meses de prisão, mas cumpriu apenas 3 meses e meio antes de ser libertado. Foi pouco depois dessa libertação que Ashley cruzou o caminho de Daniel Finlay Jones. O brutal assassinato de Daniel causou comoção na comunidade, gerando ampla atenção da mídia e indignação pública. Jornais dedicaram ampla cobertura ao caso, enquanto noticiários transmitiram segmentos inteiros sobre a investigação em andamento. À medida que a história ganhava repercussão, mais 3 mulheres procuraram a polícia, revelando suas próprias experiências aterrorizantes com Ashley. Essas mulheres anteriormente permaneceram em silêncio, paralisadas pelo medo de retaliação. Seus relatos pintaram um retrato arrepiante da natureza predatória de Ashley. Elas descreveram como ele inicialmente se apresentava como gentil, atencioso e encantador, apenas para revelar sua verdadeira natureza após alguns encontros. Os testemunhos detalharam como Ashley atacava, espancava e, em muitos casos, tentava estrangular suas vítimas. Notavelmente, ele nunca usava armas. Sua violência era infligida exclusivamente com as próprias mãos, um testemunho perturbador da dominação física que exercia sobre suas vítimas. A consistência desses relatos formava um quadro irrefutável de um predador em série cujo charme mascarava uma personalidade profundamente violenta e perigosa. Os testemunhos das vítimas destacaram a gravidade das falhas sistêmicas que permitiram que Ashley escapasse de consequências significativas por tanto tempo. Elas expressaram seus temores de que, mesmo diante de evidências esmagadoras, Ashley pudesse mais uma vez escapar com uma punição mínima. Suas preocupações eram enraizadas em uma realidade dolorosa. Vez após vez, o sistema de justiça falhou em protegê-las e responsabilizar Ashley. À medida que o julgamento avançava, o peso das evidências contra Ashley tornou-se insustentável. Os achados forenses, combinados com os testemunhos das testemunhas e o histórico documentado de violência de Ashley, não deixaram dúvidas quanto à sua culpa. Desta vez, parecia que a justiça finalmente o alcançaria. Ashley Goy havia cometido um ato hediondo, e as evidências esmagadoras garantiam que ele não escaparia da responsabilidade mais uma vez. No entanto, em 6 de abril de 2024, antes que a sentença oficial pudesse ser proferida, Ashley foi encontrado enforcado em sua cela. Embora parecesse que ele havia cometido suicídio, seu comportamento levantou dúvidas. Ashley não demonstrava remorso por suas ações e estava confiante de que seria declarado insano, o que o colocaria em uma instituição psiquiátrica mais confortável em vez de uma cela de prisão. Dadas essas circunstâncias, alguns suspeitaram que os companheiros de cela de Ashley poderiam ter desempenhado um papel em sua morte, especialmente porque ele havia supostamente os atacado em várias ocasiões. O assassinato de Daniel devastou sua família, deixando-os mergulhados em dor e determinados a evitar tragédias semelhantes. Em meio à perda, eles lançaram uma campanha em defesa de regulamentações mais rigorosas sobre aplicativos de namoro. A proposta incluía verificações obrigatórias de antecedentes que sinalizariam automaticamente usuários com históricos criminais graves, fornecendo informações cruciais a possíveis parceiros antes de iniciarem um relacionamento. A esperança deles era criar um ambiente mais seguro para outras pessoas,